Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Esta quarta-feira, dia 24 de março de 2021, agora são 8 horas e 1 minuto. Bom dia, irmã Cláudia. Que Deus abençoe a vida de todos nós, né? Que juntos estamos aqui para esse tempo de devocional. Irmã Marli, bom dia também. Thelma, irmã Rosana. E todos vão aí chegando, né? Deus abençoe esse tempo nosso. Deus cuide da nossa vida. Que bom nós podermos estar mais uma manhã juntos. Que bom sabermos que Deus renova a sua misericórdia, toda a sua graça sobre nós. Isso é muito bom. Bom dia, irmã Wanda. Dilene, bom dia também. Deus esteja abençoando Catiane, bom dia. Deus cuide de todos. Deus esteja abençoando grandemente. Bom dia, Ana Cláudia também, né? Que Deus cuide de vocês. Romanos capítulo 12, verso 12. Romanos 12, 12 é o texto que quero ler com você nessa manhã. Romanos 12, 12. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Que bom que nós temos esse privilégio de estarmos diante do Senhor nessa manhã e com esse texto que é tão lindo. Esse tempo que nós vivemos, meus irmãos, o tempo aí de pandemia, tempo de tantos desafios, de tanta tristeza, de notícias de morte, notícias de sofrimento, como se não bastasse essas notícias das circunstâncias que vivemos nesse sentido da pandemia, as notícias também de desmando, de decisões judiciais no nosso país, tudo que afeta a honra, que afeta, podemos dizer assim, a inteligência das pessoas, a inteligência de pessoas que querem cada vez mais o bem de toda a população. Então nós ficamos muito abalados, né, com tudo isso. Mas o apóstolo Paulo, quando ele estava falando aos irmãos lá em Roma, quando ele escreveu essa carta aos romanos, ele vai trazendo algumas exortações, como nós vimos nos 3 primeiros versículos já, versículos 9 até 11. Ele falou sobre amor, falou antes sobre zelo, fervor e serviço. E hoje ele chama-nos a atenção com 3 expressões muito importantes para o nosso dia a dia, que eu as chamei aqui de reações espirituais diante das circunstâncias, como nós reagimos diante daquilo que há ao nosso redor, diante daquilo que acontece e diante daquilo que somos realmente o quê? Convocados por Deus para agirmos. Cada momento, cada instante da nossa vida, nós precisamos ter atitudes que condizem com a salvação, com a transformação que há em nós realizada por Jesus Cristo. Assim, então, quais são essas reações? A primeira reação que Paulo fala aqui é a alegria diante da esperança, o regozijo, ficar extremamente feliz diante da expectativa confiante que nós temos. Interessante que a palavra esperança que Paulo usa aqui não é a palavra comum, Irene, mas é outra, é outra é outra palavra, eu acho que eu confundi alguma coisa, perdão, não é isso não, tá? Perdão. Não, a palavra esperança, ela quer dizer realmente o quê? Ela quer dizer uma expectativa confiante. Então, nesse sentido, nós temos que ter essa alegria com esperança, mesmo diante das circunstâncias que podem ser as piores da vida. Por quê? Porque há uma garantia dada por Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, que que o próprio Paulo coloca em outros textos também, como o capítulo 8, quando ele coloca que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Quando nós pensamos sobre isso, nós vemos como é
importante que tenhamos cada vez mais essa esperança com a alegria em Jesus Cristo na salvação. Tá? Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos realmente toda o regozijo que podemos ter na esperança que é Cristo. Eu falei a palavra Irene antes, está errado. Irene quer dizer paz, tá? Então perdoem, porque foi uma confusão aqui da mente, tá? Então, retificado aí. Segunda questão que Paulo fala aqui sobre essas reações, ele fala sobre a paciência diante da tribulação ou na tribulação. Paciência que deve agir conjuntamente com a tribulação. E essa paciência quer dizer também, de uma certa forma, perseverança, mas ela quer dizer ficar firme. Ficar firme onde? Na tribulação, diante da pressão, do sofrimento, da opressão, diante de tudo aquilo que vem tentar amargar a vida, ou que amarga quantas vezes, né, que traz dificuldades, traz tristeza. Quando olhamos para isso, por exemplo, nós vivemos um tempo que nós precisamos de muita paciência. Eu estou aqui no escritório aqui da igreja agora, mas nós sabemos que o quê? Que nós temos um tempo de isolamento, nós estamos numa semana aí que esses 15 dias o governo do estado, né, e também a prefeitura de Campinas está chamando desse tempo de emergencial, né, de fase emergencial, muitas coisas fechadas, muita coisa para evitar o contato, o isolamento, e é um tempo do quê? De paciência. Um tempo de paciência até esperar a solução, que é a vacina, no sentido da solução que esperam ser definitiva. Paciência nesse tempo de pressão, de tribulação. Nós precisamos de paciência. E esse é um exercício que o Espírito Santo vai fazendo no nosso coração. E essa paciência, ela deve ser assim irrigada e transparecida dentro da família, em todos os ambientes que nós vivemos, porque senão nós podemos ter mais complicações do que as circunstâncias já impõem a nós. Por isso que, sendo os pacientes na tribulação. E Paulo ainda diz que outra reação é a perseverança na oração. A palavra perseverar, que quer dizer realmente ser dedicado a um propósito, ser dedicado, aderir a algo muito importante. Então, nesse tempo, nós devemos orar cada vez mais, perseverar, ficar firme em oração, joelhos dobrados, colocando nossa vida diante do Senhor. O Senhor Jesus já dizia a nós nos evangelhos, o Senhor Jesus, seu ministério já instruiu os discípulos e diz a nós também sobre o dever de orar. Ele diz orar e vigiar. A palavra de Deus é tão rica em momentos, né? Mesmo Paulo falando, Pedro, Tiago e vários outros textos que falam sobre o quê? Sobre a oração. O que dizer do Antigo Testamento, então, de tantos textos que os profetas, reis, todos, Moisés, Abraão, todos os tempos, nós vemos o quê? Falando sobre o quê? Sobre oração. Então, a perseverança na oração, em colocar para Deus tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é a nossa necessidade, nossa dificuldade, sabendo que Ele cuida. Então, nesse tempo, qual que é a reação diante das circunstâncias? Vou reclamar? Vou ficar... É claro que cada um tem as suas dificuldades, né? Tantas pessoas estão às vezes depressivas, angustiadas, ou sofrendo com outras questões, mas eu devo ter reações que são espirituais, que o próprio Senhor trabalha em minha vida para que eu as tenha através do Espírito Santo de Deus. Paulo diz aqui, a alegria na esperança, a paciência na tribulação e a perseverança na oração. Desafios para as nossas vidas que podem ser realidade quando colocamos a nossa vida diante do Senhor. Amanhã continuamos falando sobre o versículo número 13. Os versículos de 13 até 15, Paulo fala numa tratativa de ajuda
uma tratativa bem pessoal, como devemos ter com as pessoas. Depois, nos versículos 16 até o 21, ele vai falar sobre realmente como enfrentarmos aquelas lutas, dificuldades no sentido de relacionamento, quando há confrontos. Então, muito importante para esse tempo, tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Convido você a orarmos nesse momento, colocarmos nossa vida diante de Deus. Bom dia, irmã Silvia, irmã Viviane, irmã Leila, José Eduardo. Bom dia a todos aí, que Deus abençoe, Deus esteja guardando cada um de vocês. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela sua palavra, que nos renova a alegria, o ânimo, nos renova a paciência, nos chama a termos perseverança, porque esperamos o Senhor, porque, ó Deus, realmente temos pressões e tribulações, o Senhor cuide de nós, e porque a oração é tudo aquilo que nós precisamos para nos refugiar no Senhor. Assim nós colocamos nossa vida diante do Senhor, nosso coração, nos rendemos diante do Senhor e pedimos graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor cuide de nós de uma maneira muito especial nesse dia, dando-nos tudo isso que a palavra nos fala. E dando-nos também, ó Pai, reações diante das circunstâncias que enfrentamos. São muitas. Tristezas, lutas, sabores, ó Deus, mas temos certeza que o Senhor está conosco. Assim, então, colocamos nossa vida diante do Senhor. Ó Pai, nós clamamos pelo nosso Brasil. Ontem foram mais de 3.000 mortes registrados. Ó Pai, tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. A pandemia tem trazido muita destruição, muita morte. Ó Deus, nós sabemos da realidade, dos fatos, ó Pai, que isso lamentavelmente é algo que iria acontecer, mas clamamos pela sua misericórdia, clamamos pelo seu amor. Sim, ó Deus, clamamos porque precisamos. Nos ajuda a vivermos para a sua glória, nos ajuda a dependermos do Senhor, nos ajuda, ó Pai, a olharmos para tudo isso. Pai, coloca a sua mão sobre os que estão enfermos, Covid, os que estão enfermos por outras enfermidades, doenças crônicas ou câncer, tanta coisa que acontece. O Senhor tenha misericórdia. Ó Pai, nós precisamos do Seu agir. Continua cuidando, Pai, derramando Sua graça sobre as nossas vidas. Cuide de cada família da nossa igreja, Pai, e dos demais que participam conosco dessas devocionais também. Clamo pela saúde do irmão Hélio, esteja cuidando dele. Outros motivos que nós temos colocado diante do Senhor são muitos, ó Pai, mas colocamos tudo porque o Senhor, pedimos a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Continue, ó Pai, cuidar do sustento dos nossos lares. Ó Pai, em nome de Jesus, a vacinação. Ó Pai, que essa nova etapa do governo federal, através da Fiocruz, ó Pai, as vacinas que serão fabricadas aqui, que seja realmente algo que traga benefício em um tempo mais abreviado ao nosso país. Ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Clamamos, ó Pai, pela saúde, pelo emprego, pelo estudo, pela educação das crianças. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja cuidando. Cuida, ó Pai, das nossas igrejas, faz de nós testemunhas do Senhor nesse tempo de colapso, nesse tempo de desesperança, nesse tempo de medo, que a palavra do Senhor seja pregada e a mensagem de esperança, de fortalecimento, de vitória em Jesus possa preencher os corações, ó Pai. Nós louvamos Seu nome pela Sua graça, pelo Seu amor, pedimos um avivamento espiritual em nosso meio. O Senhor cuide de cada pastor, de cada missionário, onde quer que esteja, que o Senhor derrame Sua graça, Sua bênção, que possam ser instrumentos do Senhor cada vez mais e cada crente em Jesus também, Pai. Dirige-nos, guarda-nos, recebe nossa gratidão, todo o nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, cuide de você, da sua vida. Tenha um bom dia. Não esqueça de compartilhar com outros esse vídeo se ele edificou a sua vida. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus.